Meu tema está na tela. E olha, vocês, vamos com cuidado nesta noite. E eu quero falar deste assunto. E assim, quando nós estamos em estudo, nós começamos a perguntar a nós mesmos o porquê de algumas interpretações, o porquê de algumas confusões, aplicações em tempo errado. E aí, se nós formos um pouquinho atentos, com a ajuda de Deus, nós tentamos identificar o porquê que surgem essas discrepâncias, esses tempos diferentes, as aplicações. Às vezes a pessoa, como nos dias de Jesus, eles achavam que as três vindas ia acontecer numa só. Que quando Jesus viesse, ele destruía os romanos, etc. Eles não entendiam que eram em três espaços distintos, etc. e tal. Não é? Então nós temos que nos atentar a isso e descobrir que não é ao mesmo tempo. Entende? E o profeta muitas vezes ele não fala que não é ao mesmo tempo, mas então nós temos que nos balizar na Bíblia para dividir esses tempos. Como disse Paulo a Timóteo, saber dividir corretamente a palavra da verdade. Dividir, então isso aqui vai aqui, isso aqui não vai aqui, isso aqui é mais para frente. Aí nós temos aí a questão do afundamento da cidade, nós temos a questão do terremoto. E aí, amados, quando nós vamos investigar à luz da palavra, nós não achamos material algum para corroborar com nossos pensamentos muitas vezes. E nós vamos descobrir que veio da mente de pessoas, boas pessoas, mas não está alinhado. Então, vocês me permitam fazer isso. Está aqui, ó, a batalha final, Gog e Magog. E essa escritura que eu estou usando é bem estranha. Você que é um leitor da Bíblia, você deve ter estranhado aí. Mas por que segundo Pedro 3, 10 ao 13? Por que usar essa escritura para falar de Gog e Magog? Ao longo do estudo, com a ajuda de Deus, você entenderá. Nós entenderemos, não é? A escritura principal diz assim, ó: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Ora, está claro aqui na Escritura, eu já vou começar dizendo isto, que quando isto acontecer, então é um novo céu, pois este se passou. Quando esta Escritura se cumprir, realmente, literalmente, o velho céu se passou, a velha terra se passou. Quando isto se cumprir, já não é mais a velha terra, não é mais o velho céu. E aqui está um ponto de grande confusão que nós temos visto dentro desse assunto que nós temos falado aqui no último ano. Nos últimos 12 meses, aqui está o que eu considero o ponto de grande discrepância. É quando muitas pessoas tentam aplicar o cumprimento dessa escritura fora do tempo. Quando é que essa escritura vai se cumprir? Não estou dizendo que não haverá fogo aqui. Não estou dizendo que não haverá poder atômico aqui. Mas vamos ver o que o profeta disse a respeito disso. É um grande estudo. E isso vai nos ajudar, porque às vezes nós tentamos passar para estudos e o principal a gente deixa para trás. Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos comer esse osso. Vamos comer essa parte do cordeiro que talvez seja um pouco difícil de engolir. Mas vai nos ajudar. Volto a repetir. Todo o nosso estudo desta noite, você tem que se lembrar que quando esta escritura aqui se cumpre, então não existe mais o velho céu e nem a velha terra, mas o novo céu e a nova terra entram em evidência. Quando isso se cumprir, este é o final desta velha terra e deste velho céu. Quando é que isso acontece? Quando é que céus e terra passarão? Quando é que isso acontece? É no final da tribulação ou é no final do milênio? Grave essa pergunta aí. Quando é que vem o novo céu e a nova terra? É no final da tribulação, logo após a tribulação, ou no final do milênio? Grande pergunta. Mas tem grandes respostas que o profeta nos trouxe. Vamos lá então. Vamos começar um pouco lento. E eu vou fazer isso nesta noite porque tem muita gente nova nos acompanhando. Foi pedido para mim que eu repassasse. Nós vamos aproveitando. Olha que escritura maravilhosa, meus amados, que está encontrada em Salmos capítulo 22, a partir do verso 25 ao 31, diz assim:
O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Lembra que esses dias eu disse que todas as nações serão convertidas? Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações, quer dizer, as gerações das nações. Pai vive, aí o filho nasce, morre, os netos nascem, morrem, os bisnetos nascem e morrem. Todas as gerações das nações, plural, adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. De que tempo está falando isto? Todos os ricos da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó. Quer dizer, olha, irmão, todos os ricos da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó. Todos os mortais, numa tradução diz, todos os mortais se prostrarão perante ele. Aqui é este mesmo, quer dizer, este que não pode reter a sua vida. A Bíblia está falando aqui de um tempo onde o Senhor estará dominando entre todas as nações, e esses ricos que estarão na terra adorarão ao Senhor, mas eles são mortais. E eles se prostrarão diante do Senhor, os tais quais não podem reter a sua vida, não têm vida imortal. E olha o que diz aqui, uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Isso não pode estar falando da noiva, pois nós não teremos geração após geração, é uma imortalidade. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Olha que bonita escritura. Está logo após onde diz que furaram meus pés, minhas mãos, etc. E aparece esta coisa maravilhosa, essas promessas maravilhosas para nós, onde um dia onde ele será o Senhor sobre todas as nações. E os poderosos, os ricos da terra, virão e se prostrarão diante dele. Aqueles mesmos que não são imortais. Um pouco enigmático para muitos, mas é simples. Pela ajuda de Deus, nós veremos aqui. Vamos então, uma coisa interessante. Muito bem. No quinto selo, o profeta diz um negócio muito bonito. Ele estava falando dos judeus que estavam debaixo do altar, e ele diz o seguinte: mas o judeu verdadeiro, Deus pôs seu nome no livro da vida, no livro antes da fundação do mundo. E aqui estava ele assassinado, aqui neste tempo, falando dos judeus, né, que foram mortos, né? E lembre-se, pense nisso, quão perfeito isto é. Logo após aqueles milhões de judeus terem sido assassinados, pessoas inocentes, pelas nações do mundo, aqui a Escritura diz, bem aqui neste tempo, que cada um deles está debaixo do altar e eles percebem, eles ficam sabendo o que aconteceu. E lhes é dado vestes brancas. E eles diziam, então, por quê? Por que não podemos voltar para o reino agora mesmo? Ora, o reino judeu é para ser estabelecido na terra. E esses judeus queriam voltar para o reino, lá na terra. Eles estavam lá no céu, debaixo do altar, e eles começam a perguntar, por que a gente não volta agora lá para a terra? João disse que o reino, né, João Batista, quando veio, disse que o reino já estava lá. Está vendo? Prestes a ser estabelecido. Agora, falando deste reino nosso agora, tá? Este que eu estou pregando agora mesmo. Este é o reino do Evangelho. Estão vendo? Mas o reino dos judeus será pregado através desses dois profetas, Moisés e Elias. Então notem, o reino que será na terra aqui. O reino do céu é pregado para os gentios, mas o reino daqui na terra é para ser estabelecido no milênio. Depois que for pregado o quê? Eu coloquei minha nota ali, ó. Depois que for pregado o reino do Evangelho. Então, quando terminar de pregar o reino do Evangelho, aí vem Moisés e Elias e prega o reino do céu aqui na terra. Vocês entendem? Vai ser algo literal aqui na terra. Então, depois que for pregado o reino do Evangelho, não é? O reino do céu para os gentios, então será pregado o reino na terra, no milênio, para os judeus. Vocês entenderam? Então, nós gentios, nesse presente momento, nós estamos pregando o reino do Evangelho, o reino dos céus, não o reino na terra. Mas vai chegar um dia onde vai mudar isto. E nós pregaremos um reino na terra, coisas literais. Não é mais essas implicações espirituais, esses elásticos espirituais que muitos fazem, estica daqui, puxa de lá. Não, é uma literalidade. Algo que estará presente aqui na terra. O reino de Deus estabelecido em um reino, no reino dos homens, nas nações dos homens.
Ah, irmão, aí nós vamos entrar no gelo, não é? Mas não tem problema, não é? Vamos lá que vai ficar muito bom esse assunto. Vamos lá então. Tem mais coisas aqui. Dá uma olhada aí. A oração. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Temos ido ao Calvário, temos nos crucificado para o reino de Deus, para ser um com Ele. Não importa o que o mundo diz, nós tomamos o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Vamos para a ressurreição, e nós cremos que será muito em breve, Senhor, a tal ponto que estaremos ressuscitados num reino que tomará controle deste mundo, como Daniel viu de antemão, e ele estilhaçou o mundo numa pequena pragana, e o vento assoprou aquilo das eiras no verão, mas a montanha, a pedra, cresceu numa grande montanha que cobriu a terra, aquela pedra virá. Ó Deus, queremos ser parte dela, que possamos negar a nós mesmos, tomar nossa cruz diariamente, viver por Cristo, viver pelos outros, conceda, Senhor. Mais um detalhe importante, você que está anotando, quando aquela pedra destrói aqueles metais, não é destruir um reino literal, é destruir os sistemas que governam o mundo, os homens. Não é literal, o profeta fala disso. Ali é destruindo denominações, política, comunismo, fascismo, nazismo, capitalismo, vai ser tudo demolido. Mas não as nações em si. Leia lá o capítulo 7 de Daniel que você vai entender. Os sistemas do mundo que está sendo demolido ali. Estão sendo arruinados por aquela pedra que desce e acerta essas ideologias, essas ideias, essas teologias de homens. Então vai ser uma coisa que vai destruir com os sistemas vigentes. Com essas ideologias que partiram da mente de homens que foram verdadeiramente possuídos por Satanás aí pelos dias passados, não é? Grandes pensadores que trouxeram essas inspirações da outra dimensão, da árvore, né? Do mal, não é? Porque isso só causou morte, só causou destruição. Então Deus traz o seu sistema no milênio. Ali no comecinho, aquela pedra desce e aquilo vai crescer sobre toda a terra, uma montanha. Eu quero falar algumas coisas porque aquela escritura também é relativa a uma montanha literal. Mas está falando também do sistema de Deus, como aquilo vai crescer, como aquilo vai expandir, como aquilo vai inundar toda a terra. Esta glória, como diz lá no livro de Abacuque e etc., como vocês conhecem, não é? Muito bem. Olha isso aqui, meus amados. E o diabo, olha, presta atenção nisso aqui. E o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. O quê? Este poder, esta glória, estas nações. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Tudo o quê? As nações, os reinos, o que mais? O poder e a glória. Ele queria dar para Jesus, se Jesus, prostrado, o adorasse. E olha o que diz aqui o profeta. Olha, dá uma olhada. Isso aqui é uma bomba atômica, meus amados. Isso aqui é para destruir mesmo. Ó. Isso aqui é o que a pedra vai fazer lá, está fazendo aqui já. O levou na montanha e o mostrou os Estados Unidos, a Alemanha, a Suíça e todas as nações do mundo que existiriam no futuro. Por isso que a Bíblia diz que foi no momento de tempo. Isso aqui foi no futuro. Além do dia que nós estamos vivendo, quando essas nações estarão com a sua glória milenial. Porque a Bíblia diz lá que levou ele no alto monte, e esse alto monte só estará aqui no milênio. Todas as nações do mundo que existiriam. Peraí, mas Estados Unidos vai estar no milênio? Mas eu pensei que ia derreter tudo. Calma, vamos ver o que está acontecendo com essa discrepância aí, com essas vozes confusas, não é, que vieram depois que o profeta veio em cena. Ele diz: são todas minhas, essas nações, são todas minhas. Faço com elas o que eu quiser. Não é de se surpreender que temos guerras e problemas. Ele diz: faço com elas. Não é de se surpreender que as mulheres se vestem do jeito que fazem e se safam com a lei. São todas nações governadas pelo diabo. É isso que a Bíblia diz. Satanás disse: são todas minhas. Faço com elas o que quiser. Ele disse: se me adorares, te farei um rei como eu sou. Jesus disse: está escrito, tu adorarás o Senhor teu Deus apenas, tu o servirás. Para trás de mim, Satanás. Por quê? Jesus sabia que ele se tornaria herdeiro delas. Delas quem? Das nações.
neste grande novo céu, nova terra. É isso que está escrito aí? Neste grande milênio, quando o seu reino viesse. Tua vontade feita na terra como no céu. Não vai mais se vestir shorts. Não haverá mais bebedeira. Não haverá mais cobiças. Não haverá mais adultérios. Não haverá mais morte. Não haverá mais tristeza. Ele se tornará herdeiro de cada nação. Elas são dele. É verdade. Elas são dele. E ele herdará elas. Mas Satanás tem elas por um espaço de tempo. Isto é, hoje. Tempo no qual estamos vivendo. Hebreus capítulo 4. Dá uma olhada aí, meus amados. Tem hora que eu não sei que mensagem que alguns leem. Porque, dá uma olhada no que está escrito ali. E olha, não é só ali. Não é só ali. Dá uma olhada nessa escritura aqui, ó. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Isso aqui é quando tocar a sétima trombeta, logo após o período da tribulação. Ele começa a governar sobre as nações com vara de ferro. Está por toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, mostrando que ele assim o faria. Não é? Ele assim o faria. Os reinos, os países, as nações deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e seu Cristo. Não é? Muito interessante isto, não é? Agora,